Olá pessoal, estamos aqui para tratarmos do nosso segundo assunto do nosso roteiro de estudos orientados, número 2, que é o assunto dos alelos múltiplos. Bom, a primeira pergunta que nós temos que responder é como surgem os vários alelos. Na verdade, vocês viram lá na aula de genética molecular que os alelos surgem por mutações. Então vamos considerar, por exemplo, que eu tenho um gene, esse gene aí com em torno de 120 pares de bases nos seus exons, já vamos desconsiderar aqui os introns. Então, se nós considerarmos esse número de pares de base, nós teríamos aproximadamente 40 códons, seria 120 dividido por 3, lembrando que cada códon é uma sequência de 3 bases que codificam o aminoácido. Então, para esse gene aqui, eu teria 40 códons ou 40 aminoácidos na composição da nossa proteína. Se nós considerarmos que ocorre apenas uma mutação por vez, em um códon, eu poderia ter 40 possibilidades de mutações, o que me daria a possibilidade de ter 40 alelos diferentes. Então, é muito comum, se observar o fato de um gene possuir mais de 2 alelos e não apenas 2, como nós vimos comentando até então. Então, um gene pode ter 3, 4, 5, 10, 50, 100 alelos sem nenhum problema. E é dessa forma que surge, então, o que nós chamamos de uma série alélica, ou seja, é o conceito de alelismo múltiplo. Quando o gene possui mais de 2 alelos, nós já consideramos que esse gene possui uma série alélica. Lógico que eu vou ter genes com uma série alélica menor, 3, 4, 5 alelos, e eu posso ter genes com séries alélicas maiores, com 10, 15, 20 alelos diferentes. Então, toda vez que eu tiver diferentes alelos de um mesmo gene, e esses diferentes alelos sejam responsáveis por diferentes fenótipos, nós chamamos isso então de alelismo múltiplo. Quais as consequências disso? Olha, isso aumenta a variabilidade genética. Eu vou mostrar já já para vocês como que isso acontece, simplesmente pelo aumento do número de genótipos diferentes e, consequentemente, isso vai também aumentar a minha variação fenotípica. Um maior número de genótipos vai me permitir uma maior variabilidade fenotípica. Então vamos tentar mostrar como que isso acontece. Se nós imaginarmos um gene com 2 alelos, como nós vimos até o momento, era fácil demonstrar, no caso com 2 alelos, genes que possuíam apenas 2 formas alternativas, então a gente representava uma pela letra maiúscula e uma pela letra minúscula. Quando nós trabalhamos com séries alélicas, o alelismo múltiplo, é fácil enxergar que isso já não é mais possível, porque se eu tiver, por exemplo, 3 alelos, eu não tenho mais como representar por letras maiúsculas, eu não tenho letras intermediárias, então eu tenho que representar por um expoente. E a forma mais comum de se representar por expoente é usar número, porque como os alelos teoricamente são infinitos, os números também são. Então, se eu tiver uma série alélica com 50 alelos, eu posso representar por A1, A2, A3 até A50. Alguém pode perguntar assim, mas eu poderia usar as letras do alfabeto? Poderia, sem nenhum problema. Só que eu teria um limite de alelos de uma série alélica ao número de letras disponíveis no alfabeto. Então, quando a gente usa número, esse problema ele desaparece. Então, vejam o que eu falei para vocês a respeito de aumentar o número de genótipos e, consequentemente, aumentar a variabilidade genética. Olha, se eu tiver um gene com 2 alelos, eu tenho 3 genótipos diferentes. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Se eu aumentar esse alelo, esse número de alelos de 2 para 3, eu já passo a ter 6 genótipos diferentes. Então veja que eu aumentei um alelo, eu tenho agora praticamente o dobro de combinações genotípicas diferentes. Se eu aumentar para 4 alelos, esse número sobe para 10 genótipos diferentes. E assim por diante. Então, lógico que quanto maior o número de alelos na minha série, maior o número de genótipos, maior a variabilidade genética. E aí eu posso generalizar esse número de genótipos diferentes usando essa expressão aqui, NGD, que seria o número de genótipos diferentes, é dada por M, que multiplica M mais 1 sobre 2, onde o M
é exatamente o número de alelos da minha série alélica. Então, se eu substituir, por exemplo, o M por 2 alelos, que é o nosso primeiro exemplo aqui, 2, que multiplica 2 mais 1, 3, 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3 genótipos diferentes. Se eu substituir o M por 3, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6, 6 genótipos diferentes. Se eu substituir por 4, 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10 genótipos diferentes. Então, essa expressão me permite estimar com rapidez e precisão o número de genótipos diferentes, considerando qualquer série alélica. Bom, vamos pegar o gene com 4 alelos para destrinchar um pouco mais essas informações. Vejam bem, desses 10 genótipos diferentes, eu tenho o número de genótipos que são homozigóticos, ou seja, aqueles indivíduos que têm alelos iguais. Então, eles estão marcados aqui em vermelho, ó, o A1A1, o A2A2, o A3A3 e o A4A4. Num gene com 4 alelos, eu tenho 4 genótipos homozigóticos, ou seja, o número de genótipos homozigóticos é igual ao número de alelos da série alélica. Os demais são heterozigóticos. Então, o número de genótipos heterozigóticos eu acho por diferença, ou seja, o número de genótipos diferentes menos o número de genótipos homozigóticos. Para aqueles que gostam de decorar uma expressão, o número de genótipos heterozigotos ou heterozigóticos é dado por essa expressão aqui, ó, M que multiplica M menos 1 sobre 2. Então, substituindo o M por 4, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, o A2A3, 4, o A2A4, 5, o A3A4, 6 genótipos diferentes. Então, veja que o aumento do número de alelos automaticamente aumenta a minha variabilidade genética. E isso é bastante comum na natureza. Bom, mas e a questão dos fenótipos? Bom, os fenótipos possíveis a partir de uma série alélica, ele depende da interação que ocorre entre os alelos dessa série. E aí eu posso ter, por exemplo, numa situação com 4 alelos, é a situação em que entre todos os alelos ocorra uma interação alélica de dominância completa. Então, a minha representação da série alélica fica sendo feita dessa forma aqui, ó. O alelo A1, esse sinal de maior significa é dominante em relação ao alelo A2, que por sua vez é dominante em relação ao alelo A3, que por sua vez é dominante em relação ao alelo A4. Então, o sinal de maior significa que a interação entre os alelos da minha série é de dominância completa. Então, nessa situação específica, o número de fenótipos possíveis é igual a 4. Por quê? Toda vez que eu tiver um genótipo com alelo A1, como ele é dominante em relação aos demais, ou seja, o A1A1, o A1A2, o A1A3 e o A1A4, eles vão ter o mesmo fenótipo. O A2A2, o A2A3 e o A2A4 vão ter o mesmo fenótipo. O A3A3 e o A3A4 o mesmo fenótipo e o A4A4 o mesmo fenótipo. Ou seja, numa situação de interação de dominância completa, o número de classes fenotípicas vai ser exatamente igual ao número de alelos da série, considerando então a interação de dominância completa. Mas e se eu tiver outro tipo de interação? Por exemplo, a codominância. Então, se eu considerar a interação entre os alelos como sendo codominante, veja que a minha forma de representar a série alélica já é diferente. Olha, eu substituo aquele maior que representava a dominância por um sinal de igual, que significa codominância. Então, o A1 é igual ao A2, ou seja, o alelo A1 é codominante ao alelo A2, o alelo A2 é codominante ao alelo A3, o alelo A3 é codominante ao alelo A4. Então, cada uma dessas classes genotípicas aqui, o A1A1, A1A2, A1A3 até o A4A4, cada genótipo vai ser responsável por um fenótipo diferente. E aí, nessa situação, o número de classes fenotípicas vai ser exatamente igual ao número de classes genotípicas diferentes da minha série alélica. Por quê? Porque a combinação desse alelo A1A1 é diferente da combinação desse alelo A1 com o alelo A2. Já que a mistura dos fenótipos do alelo A1 com o alelo A2, ela é diferente da mistura dos fenótipos do alelo A1 com A3, do A1 com A4, do A2 com A3, do A2 com A4 e assim por diante.
Bom, e uma terceira possibilidade é o fato de acontecer as duas interações alélicas dentro de uma mesma série. Por exemplo, o alelo A1 dominar o alelo A2, ou seja, representar pelo sinal de maior, né? O alelo A2 dominar o alelo A3, mas, por exemplo, o alelo A3 e A4 serem codominantes. E aí as minhas regras, elas não são mais, né, aplicáveis, ou seja, eu não tenho uma regra que determina o número de classes fenotípicas quando eu tenho os dois tipos de interações alélicas na mesma série. Aí eu tenho que colocar todos os genótipos e verificar por meio da ordem de interação entre os alelos quais os fenótipos correspondentes. Então, como não há regra, essa situação de ter as duas interações alélicas na mesma série, eu não vou exemplificar aqui nesse momento. Tá? Bom, mas e se eu quiser considerar simultaneamente duas séries alélicas? Foi o que nós vimos na videoaula anterior, quando nós falamos de distribuição independente. Basta eu saber o que acontece para cada série alélica e considerá-las juntas é o produto de suas probabilidades em separados, desde que as séries alélicas sejam devidos a genes independentes. Então, por exemplo, se eu tenho um gene A com 4 alelos e tenho um gene B com 5 alelos, olha, se eu quiser saber o número de genótipos diferentes considerando as duas séries alélicas, eu calculo o número de genótipos para a série alélica A e multiplico pelo número de genótipos calculados pela série alélica B. E isso vai então me dar o número total de genótipos diferentes para as duas séries alélicas. Se eu quiser saber o número de homozigotos considerando as duas séries alélicas, basta pegar o número de homozigotos para a série alélica A e multiplicar pelo número de homozigotos para a série alélica B. Isso vocês vão ver com bastante detalhes nos exercícios, né, na videoaula, né, das aulas práticas. Bom, exemplos existem inúmeros, mas eu vou colocar apenas alguns aqui, né, para que vocês possam perceber a frequência com que se ocorrem alelos múltiplos em diferentes caracteres. Então, a cor da pelagem de animais, normalmente, ela é devido a séries alélicas. Então, eu trouxe aqui o exemplo da cor da pelagem em cães. Então, veja que eu tenho diferentes alelos que podem, né, intensificar a pigmentação ou reduzir a pigmentação de uma cor passando para outra, ou alelos que conferem pelos brancos e assim por diante. Ou mesmo alelos que confiram indivíduos albinos, onde não só o pelo é branco, mas também os olhos e as mucosas. Então existem diferentes alelos que pertencem a um mesmo gene e que vão nos permitir formas fenotípicas alternativas. Um outro exemplo que acontece muito em animais são os sistemas sanguíneos. De uma forma geral, eles também são controlados por séries alélicas. E o mais comum e talvez mais conhecido de todos vocês sejam o exemplo observado no caso da espécie humana, né? O sistema ABO em humanos, onde nós temos 3 alelos, o IA, o IB e o Izinho, e esses 3 alelos eles são responsáveis por todos os grupos sanguíneos que nós temos na espécie humana. Então, só para vocês enxergarem, o alelo IA é um alelo funcional que vai determinar o grupo A e ele produz essa enzima N-acetilgalactosaminiltransferase e essa enzima vai colocar esse radical aqui no antígeno produzido por esse grupo sanguíneo, né? As 4 cadeias de açúcar e o esqueleto proteico são comuns para todas as outras. O alelo IB ele é responsável pelo grupo AB, pelo grupo B, e ele sintetiza uma enzima diferente da enzima sintetizada pelo alelo IA. Enquanto o IA é N-acetil, esse IB é apenas a galactosiltransferase. E ela vai colocar então esse radical que eu estou chamando de G aqui no antígeno. E quando eu tenho os dois alelos juntos, IA e B, eu tenho os dois grupos sanguíneos, que é o grupo AB. Então, com 3 alelos, é possível ter o grupo sanguíneo IA, né, ou o grupo sanguíneo A, o grupo sanguíneo B, o grupo sanguíneo AB e o grupo sanguíneo O. Veja que o alelo representativo do grupo O, ele é um alelo recessivo, Izinho. Isso mostra o que para nós? O alelo recessivo, ele não sintetiza enzima. Então, ele não produz nenhum tipo de antígeno. E esse é o fato que torna o indivíduo do grupo O
o chamado doador universal. Então isso é bastante conhecido, né, de todos vocês. Existem também exemplos de alelismo múltiplo em plantas. Então eu trouxe aqui o exemplo da cor da semente da soja. Então, se vocês olharem aqui essa série alélica, composta aqui por 4 alelos diferentes, com dominância completa entre eles, né? Todas as combinações estão representadas aqui, ou seja, todos os genótipos estão representados aqui, e isso me permite 4 fenótipos diferentes, como nós mostramos naquele exemplo anterior, ou seja, toda vez que eu tiver o isão, o indivíduo vai ter esse fenótipo. Toda vez que eu tiver o IA em relação ao IB e o izinho, vai ter esse fenótipo. Toda vez que eu tiver o IB em relação ao izinho, vai ter esse fenótipo. E toda vez que o izinho ocorrer sozinho, vai acontecer esse fenótipo. Então isso mostra que existem muitos exemplos de alelismo múltiplo e isso é um fato relativamente comum na natureza. E não considerar apenas 2 alelos como nós fizemos nos exemplos anteriores. Bom, uma boa questão de se responder, aqui a semente da soja, mostrando aqui o que a gente chama de hilo, né? Esse centro da semente aqui, essa outra parte é o tegumento. Então isso mostra os fenótipos possíveis. Bom, uma boa pergunta de se fazer ou de se responder é como determinar se vários fenótipos observados são devidos a vários alelos de uma série alélica ou se esses fenótipos são devidos, né, ou são controlados por mais de um gene. Então, a princípio, essa dúvida ela sempre vai, né, prevalecer, ou seja, quando eu vejo vários fenótipos diferentes, eu me questiono, falo, olha, esses diferentes fenótipos é devido a um único gene com vários alelos e cada alelo sendo responsável por um fenótipo diferente ou não? Esse caráter ele tem um controle mais complexo e ele é controlado por mais de um gene, por 2, por 3, por 4, por quanto seja. Então a única forma que nós temos para responder essa pergunta é realizar o que nós chamamos de um teste de alelismo. Então para isso eu vou dar o exemplo da cor da pelagem em coelhos. Então em coelhos eu tenho 4 fenótipos. O fenótipo denominado selvagem, que é essa coloração aqui, o chinchila, que é o cinzinha, o Himalaia, que é o branco com as extremidades escuras, e o albino, que é 100% branco. Então a pergunta é, bom, eu tenho 4 fenótipos diferentes. Esses fenótipos se devem a diferentes alelos de um mesmo gene ou esses fenótipos são devidos a controles genéticos mais complexos, 2 genes, 3 genes ou mais do que isso. Então, o que eu faço, né, para resolver essa questão? Eu aplico o que nós chamamos de teste de alelismo. O que é o teste de alelismo? É fazer o cruzamento entre todos esses fenótipos 2 a 2. Então, vou pegar esse selvagem, vou cruzar com chinchila, vou cruzar o selvagem com Himalaia, vou cruzar o selvagem com albino, o chinchila com Himalaia, o chinchila com albino e o Himalaia com albino. Então eu vou ter essa tabela aqui. Ó. Então, de novo, ó, o selvagem está aqui, foi cruzado com o chinchila, com o Himalaia e com o albino. O chinchila está aqui, foi cruzado com o Himalaia e com o albino. O Himalaia está aqui, foi cruzado com o albino. Certo? Bom, observem que a geração F1 do cruzamento do selvagem com todos os demais fenótipos, 100% de descendente selvagem. E observem que a geração F2 segregou 3 selvagem para um chinchila quando cruzado com chinchila, 3 selvagem para um Himalaia quando cruzado com Himalaia, 3 selvagem para um albino quando cruzado para um albino. Quando eu cruzo chinchila, observa-se a mesma coisa. Olha, o chinchila foi, né, dominante em relação ao Himalaia e o chinchila também foi dominante em relação à cor albina. E na geração F2 segregou 3 para 1 aqui, chinchila e Himalaia, 3 para 1 aqui, chinchila e albino. E quando eu cruzei o Himalaia com o albino, o Himalaia foi dominante e na geração F2 segregou 3 Himalaia para 1 albino. Então, se vocês observarem todos esses resultados que nós temos aqui nessa tabela, todos esses resultados são resultados típicos de herança monogênica. E todos eles, nesse caso, herança monogênica com dominância completa. Então, quando isso acontece,
Quando todas as segregações de um teste de alelismo são típicas de herança monogênica, eu digo que todos os alelos responsáveis pelos diferentes fenótipos são devidos a alelos de uma mesma série, ou seja, são alelos de um mesmo gene. Se basta um resultado desse aqui der uma proporção fenotípica diferente de herança monogênica, para eu afirmar que esses fenótipos não são devidos a uma série alélica de um mesmo gene. Quando eu faço esse teste de alelismo, eu consigo inclusive colocar a ordem de dominância dos alelos, porque aqui mostra claramente, ó, o selvagem domina o chinchila, o selvagem domina o Himalaia e o selvagem domina o albina. Então o alelo que confere o fenótipo selvagem, ele é dominante em relação a todos os demais. Então eu vou usar aquele sinal de maior. O chinchila também domina o Himalaia e também domina o albino. Então eu vou colocar o alelo chinchila e o sinal de maior. E o Himalaia também domina o albino. Então eu vou colocar o Himalaia e o sinal de maior. Então, para essa série alélica, eu tenho essa ordem de interação alélica aqui, ó. O alelo Czão é responsável pelo fenótipo selvagem e ele é dominante em relação a todos os demais alelos. O alelo chinchila é responsável, o alelo CH é responsável pelo fenótipo chinchila e ele é dominante em relação aos alelos que conferem Himalaia e albino. Então, por isso o sinal de maior. O alelo CH responsável pelo Himalaia é dominante em relação ao alelo Czinho, que é responsável pelo albino. Então, essa é a minha série alélica com essa ordem de dominância. De novo, qualquer resultado diferente do que nós mostramos mostra que o caráter tem um controle mais complexo do que um único gene com uma série alélica. Então, pessoal, essa é a aula de alelos múltiplos. Primeiro estudem a literatura para depois vocês partirem para essas aulas e aí na sequência vocês tentem fazer os exercícios. Muito obrigado a todos.